Bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje nós vamos destrinchar a verdadeira mecânica dos direitos de propriedade no Brasil. O que significa de verdade ser o dono de alguma coisa? A nossa missão aqui é fazer uma espécie de anatomia dos chamados direitos reais, usando a nossa legislação civil para revelar como essas engrenagens funcionam na vida real. Para começar, que tal uma pergunta que sempre gera muita confusão? É super comum a ideia de que, assinando aquele contrato de compra e venda de um imóvel, a pessoa automaticamente já vira a dona definitiva de tudo. Mas será mesmo que a lei funciona desse jeito? Para responder essa provocação, a gente precisa dar um passo atrás e entender os blocos de construção mais básicos do nosso direito civil. Entrando na nossa primeira sessão, o que é direito real? Vamos direto à base para entender o que essa expressão significa na prática. Olha só que definição forte. Um direito real tem três elementos fundamentais: um sujeito, uma coisa e uma relação de poder absurda desse sujeito sobre essa coisa. A gente chama esse poder de domínio. E a parte mais fantástica é a exclusividade. É um poder direto, imediato, que vale contra absolutamente todo mundo. Não é só um combinado amigável entre duas pessoas, sabe? É um verdadeiro escudo legal e absoluto que protege o bem perante qualquer um na sociedade. Seção 2. Os poderes da propriedade. Quando a gente fala em poder sobre as coisas, temos que olhar para o topo da hierarquia, que é o direito mais completo que existe no nosso sistema jurídico. Isso funciona como uma verdadeira caixa de ferramentas do domínio, um verdadeiro canivete suíço jurídico. O artigo 1228 do Código Civil entrega para o titular da propriedade plena 4 poderes superdistintos. Temos o poder de usar a coisa, o poder de gozar dela, que é basicamente extrair os frutos, como o valor de um aluguel, o poder de dispor, que é o direito de vender, doar ou alterar a coisa, e por fim o poder de reaver, de buscar essa coisa das mãos de quem quer que esteja segurando ela de forma injusta. Quando essas 4 ferramentas estão na mão de uma pessoa só, temos a propriedade plena. Mas aí é que a mágica acontece e o assunto fica muito mais dinâmico. Essa propriedade plena não precisa ser um bloco de concreto imutável. Aqueles 4 poderes incríveis que acabamos de listar não precisam ficar amarrados para sempre na mão de uma única pessoa. A nossa legislação permite que eles sejam separados, desmembrados mesmo, e entregues para pessoas diferentes. O exemplo clássico do usufruto ajuda muito a ver como isso se desenha na prática. Podemos imaginar que os poderes foram perfeitamente divididos no meio sobre a mesmíssima propriedade. De um lado existe o usufruário, que pega para ele as ferramentas de usar e gozar, é a pessoa que mora na casa ou que recebe o dinheiro do aluguel, por exemplo. Do outro lado fica o nu-proprietário, que segura só os poderes de dispor e de reaver a coisa. É genial, né? Com esse desmembramento, o usufruário passa a ter um direito real sobre uma coisa que, tecnicamente, pertence a outra pessoa. E lembrando, com aquela mesma força que vale contra todo mundo. Seção 3. Desmembramento e espécies de direitos. Essa mecânica de separar os poderes é tão forte que cria todo um ecossistema, uma lista enorme de direitos reais menores, que a lei chama de direitos reais sobre coisas alheias. Para não virar bagunça, a gente divide essa vasta lista em 2 grandes categorias. De um lado, os direitos reais de garantia. É aqui que entram o penhor, a hipoteca e a anticrese. Basicamente, é quando um bem é usado para garantir o pagamento de alguma dívida. Do outro lado, temos os direitos reais de gozo ou fruição, que engloba o nosso já conhecido usufruto e também o direito de superfície, uso e habitação. É uma arquitetura jurídica muito elegante, pensada para dar utilidades variadas para um mesmo patrimônio. Seção 4. O direito à moradia. É claro que o direito não é um negócio parado no tempo. Ele precisou se adaptar para abraçar questões sociais urgentes, criando regras específicas para tratar de habitação e interesse social. E aqui existe uma linha do tempo muito interessante. A Constituição Federal de 88 já tinha plantado a semente da nossa política urbana. Mas o salto mesmo rolou em 2007, com a Lei 11.481. Essa lei focou em organizar a questão fundiária de interesse social em imóveis da União. Incluiu 2 categorias novas na nossa lista de direitos reais: a concessão de uso especial para fins de moradia e a concessão de direito real de uso. Tudo isso com um objetivo muito claro: fazer o direito social de moradia sair do papel e funcionar de verdade. Mas como isso se materializa? Bom, a concessão de direito real de uso acontece através de um ato administrativo do poder público, focado nesses imóveis federais. A lei até diz que a gente aplica aí as mesmas regras do usufruto quando for possível. Só que tem um detalhe gigantesco, que é o que muda o jogo todo. Para que esse direito real exista plenamente, esse ato administrativo precisa, sem falta, passar por toda a burocracia e ser levado para o registro imobiliário. Seção 5.
O contrato não basta. E isso nos joga direto para o clímax da nossa explicação, respondendo àquela provocação que fizemos lá no começo. Vale a pena refletir sobre essa regra que é de cair o queixo tirada direto das nossas fontes jurídicas. No direito brasileiro, o contrato, por si só, não basta para a transferência do domínio. Pois é, o contrato sozinho só tem força para criar obrigações entre as pessoas que assinaram o papel. Ele simplesmente não tem o poder mágico de transferir o domínio absoluto das coisas. A nossa legislação corta o assunto no meio e cria dois caminhos totalmente diferentes dependendo do tipo de bem. Se for uma coisa móvel, tipo um carro ou um livro, o direito de propriedade só nasce através da tradição. E tradição, no jargão jurídico, significa a entrega física do bem. Pegou a chave do carro, já é dono. Mas, se a coisa for imóvel, como um terreno ou um apartamento, a história é outra. O domínio exige de forma rigorosa o registro no cartório. Aquele papel assinado, por mais bonito que seja, não transfere a propriedade do imóvel. Isso mostra perfeitamente o poder imenso que um cartório de registro de imóveis tem. O raciocínio é o seguinte: enquanto um contrato que cria uma hipoteca ou uma servidão não for devidamente registrado lá nos livros do cartório, ele é só uma promessa, um mero vínculo obrigacional. Aquele direito real robusto com todas as ferramentas e a força de valer contra todos simplesmente não existe ainda. O que dá a vida para o direito real é o registro. Sem ele, nada feito. Para fechar nossa análise, fica uma reflexão bem provocativa. Depois que esses direitos reais menores são registrados, eles grudam no imóvel. Isso significa que mesmo se o imóvel for vendido para outra pessoa, os direitos continuam lá até serem extintos por lei. Ou seja, alguém pode comprar uma casa e descobrir que parte do poder sobre ela pertence a outra pessoa que tem um usufruto registrado. Com tantas camadas possíveis, garantias e desmembramentos todos cravados em cartório, quem é que realmente detém o poder absoluto sobre a terra? Fica muito claro que a propriedade no Brasil é muito mais que um documento. É um organismo vivo, super complexo, cheio de poderes e registros. Fica aí a reflexão e até a próxima explicação.